Você já se pegou pensando: será que vivi minha vida como eu realmente queria? Talvez essa pergunta tenha surgido em um momento de silêncio, durante uma caminhada solitária, ou ao observar o tempo passando rápido demais. Talvez tenha vindo depois de ver os filhos crescidos, os compromissos cumpridos, e ainda assim, um certo vazio persistir. Muitas pessoas, ao chegarem aos 50, sentem algo parecido, uma mistura de gratidão por tudo que já foi vivido, e ao mesmo tempo, uma inquietação silenciosa. É como se o coração dissesse: ainda falta algo, ainda não é o bastante. Essa sensação não é o erro. Na verdade, pode ser um convite. Um chamado suave para que, pela primeira vez em muito tempo, você olhe com carinho para si mesmo, não como alguém que precisa ser produtivo, resolver problemas ou agradar os outros, mas como alguém que simplesmente merece viver bem, em paz, com alma. Neste momento da vida, talvez o que mais buscamos não seja velocidade, reconhecimento ou status, mas sim sentido, presença, leveza. É aqui que a filosofia estoica pode oferecer algo precioso. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é uma doutrina rígida, fria ou indiferente. Muito pelo contrário. Os antigos filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, eram, acima de tudo, observadores sensíveis da alma humana. Eles falavam sobre dor, perda, esperança, propósito, e nos ensinaram que, mesmo quando tudo à nossa volta parece fora de controle, ainda podemos encontrar estabilidade dentro de nós. Neste texto, quero te convidar a redescobrir esse centro, a se reconectar com aquilo que realmente importa. Não com promessas vazias ou fórmulas mágicas, mas com princípios atemporais, que já ajudaram milhares de pessoas a viver com mais clareza, equilíbrio e profundidade. Vamos falar de 10 lições do estoicismo aplicadas à vida real, com um olhar carinhoso para quem já viveu muitas histórias. Você não precisa mudar tudo da noite pro dia, mas talvez uma única mudança de perspectiva já seja suficiente para transformar sua rotina, sua energia, sua relação com o mundo. E o mais importante, este conteúdo não é sobre fazer mais. É sobre fazer com mais sentido. Sobre não desperdiçar aquilo que é mais valioso: o seu tempo, a sua paz, a sua presença. Se você chegou até aqui com o coração aberto, parabéns. Poucas pessoas têm coragem de pausar e olhar para dentro. O mundo de hoje vive nos empurrando para fora, para as aparências, para os barulhos, para a pressa. Mas você escolheu o oposto. Você escolheu focar em si mesmo. E isso já é o começo de algo profundo. Agora, siga comigo. A cada lição, reflita com calma. Não como quem busca respostas prontas, mas como quem reencontra algo que já sabia, lá no fundo, mas havia esquecido. Talvez este seja o momento de finalmente voltar para casa. E essa casa é você. Lição 1. Você é sua melhor prioridade. Durante muitos anos, talvez décadas, você colocou outras pessoas na frente de você. Filhos, pais, cônjuge, emprego, responsabilidades. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, cuidar do outro é uma forma nobre de viver. Mas, em algum momento do caminho, talvez você tenha se esquecido de si mesmo. Quantas vezes você adiou um sonho, uma viagem, uma simples tarde de descanso, para resolver o problema de alguém? Quantas vezes calou o que sentia, por medo de incomodar? Quantas vezes colocou a sua saúde, sua paz ou seus desejos em segundo plano, ou em nenhum plano? A primeira lição do estoicismo, adaptada com carinho à sua realidade hoje, é simples e poderosa. Você precisa se tornar sua maior prioridade. Não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque se você não estiver bem, não conseguirá cuidar de ninguém mais com plenitude. Porque se você continuar se anulando, vai se perder de si. E porque, com o tempo, as pessoas que mais amamos também se afastam, seguem seus próprios caminhos. E aí, o que resta? Resta você. Sempre você.
Os estoicos diziam que nossa principal responsabilidade é conosco mesmos, com nossa mente, nosso espírito, nosso bem-estar. Epicteto falava da importância de cultivar nossa fortaleza interior, um espaço mental onde nenhuma crítica, perda ou adversidade pode nos derrubar. Mas como colocar isso em prática? Não precisa começar com grandes gestos. Comece com pequenos atos de carinho por si mesmo. Tire 30 minutos do seu dia para caminhar sozinho e ouvir seus pensamentos. Volte a ler aquele livro que te encantava. Escreva em um caderno o que você sente, sem julgamento. Ligue para um velho amigo, só para dar risada. Prepare uma refeição saudável, com calma, ouvindo uma música que te traz boas lembranças. Faça exames médicos em dia. Cuide do seu corpo com a mesma atenção que deu, por anos, ao corpo dos outros. Essas pequenas atitudes enviam uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Eu importo. Eu me cuido. Eu me respeito. Sim, pode haver culpa no início. É normal. Talvez você se pergunte: mas e se acharem que estou sendo egoísta? Que mudei? A resposta é: tudo bem. Quem realmente te ama vai entender. E quem não entende, talvez só te amasse enquanto você se esquecia de si. Sêneca, um dos maiores estoicos, escreveu: enquanto perdemos nosso tempo com o que não é nosso, a vida passa. E quando percebemos, já passou. Não espere mais para se colocar no centro da sua própria vida. Você já fez muito pelos outros. Agora é hora de fazer por você. Se hoje fosse seu último dia, e ninguém gosta de pensar nisso, mas é real, você se sentiria em paz com as escolhas que tem feito. A boa notícia é que ainda há tempo. Tempo para cuidar da sua saúde, da sua mente, da sua alma. Tempo para redescobrir paixões antigas. Tempo para se tratar com o mesmo amor que sempre deu aos outros. Faça disso um compromisso. A partir de hoje, você se prioriza. Não é luxo, não é egoísmo. É a única forma de viver com dignidade, equilíbrio e verdade. E quando você estiver bem, em paz, forte por dentro, então, sim, poderá dar o seu melhor ao mundo. Mas dessa vez, sem se esquecer de si. Lição 2. Desligue o barulho do mundo. Vivemos tempos barulhentos. Mesmo quando estamos sozinhos, raramente estamos em silêncio. O celular vibra. A televisão fala. As notícias gritam. As redes sociais opinam. E nossa mente não para nunca. A verdade é que fomos nos acostumando com o ruído, com a urgência, com a distração constante. Mas o preço disso é alto, mais do que parece. Porque no meio de tanto barulho, perdemos a conexão com o que é essencial. Deixamos de ouvir a voz mais importante de todas, a nossa. Sêneca dizia que não é que o tempo seja curto, é que o desperdiçamos. E hoje, um dos maiores ladrões do nosso tempo, da nossa atenção e da nossa paz é justamente essa avalanche de estímulos que consumimos sem perceber. Quantas vezes você já se pegou pulando de vídeo em vídeo, notícia em notícia, mensagem em mensagem, e, no fim, sentiu-se esgotado, mas sem saber exatamente por quê? Isso tem nome: fadiga mental. E ela rouba nossa capacidade de pensar com clareza, de sentir com profundidade e de viver com presença. A filosofia estoica nos ensina a proteger o que é valioso. E uma das coisas mais preciosas que temos é a nossa atenção. Aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você ignora, enfraquece. Por isso, esta lição é simples, mas transformadora. Desligue o barulho. Cultive o silêncio. Silêncio não é ausência de som. É presença de consciência. Experimente, por exemplo, passar 1 hora por dia sem celular, televisão ou internet. Caminhar em silêncio, observando as árvores, os sons da rua, o seu corpo. Tomar um café da manhã sem distrações, apenas saboreando cada gole. Sentar-se em um canto da casa, com uma vela acesa ou uma música suave, e simplesmente respirar. Pode parecer estranho no começo. O silêncio nos desafia. Mas é justamente nele que encontramos respostas,
ideias, cura. Epicteto dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas como saber o nosso caminho se estamos sempre ocupados demais com os caminhos dos outros? Desligar o barulho é também um ato de rebeldia. Uma rebeldia calma, serena, sábia. É dizer, hoje, escolho estar presente. Escolho viver com intenção. Escolho escutar o que realmente importa. E aos poucos, você vai notar algo incrível. O silêncio não assusta mais. Ele conforta. Ele acolhe. Ele revela. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. A brisa da tarde. O cheiro do café. A maneira como seu corpo responde ao descanso. As emoções que estavam escondidas sob camadas de distração. E, talvez, comece a escutar aquela voz interna que por tanto tempo foi abafada. Aquela que te diz, com doçura, você está no caminho. Continue. Lição 3. Escolha quem te faz bem. Com o tempo, aprendemos que nem toda companhia é boa. Algumas relações nos alimentam. Outras, apenas nos consomem. E, na maior parte da vida, passamos tempo demais ao lado de quem não nos entende, não nos respeita ou simplesmente não nos faz bem. Muitas vezes, mantemos esses vínculos por costume, obrigação ou medo da solidão. Afinal, cortar laços parece duro. Mas sabe o que é mais duro? Viver cercado por pessoas que drenam sua energia, diminuem seus sonhos ou invalidam seus sentimentos. Os estoicos compreendiam o poder do convívio. Epicteto nos alertava. Evite aqueles cuja influência é corrupta, pois, mesmo sem perceber, os hábitos deles podem se tornar os seus. Isso não significa que devemos viver isolados ou sair cortando todos à nossa volta. Significa apenas uma coisa: sermos conscientes de quem permitimos entrar e permanecer no nosso mundo interior. Depois dos 50, esse filtro se torna ainda mais essencial. A vida nos mostrou que o tempo é curto e a energia, sagrada. Cada conversa, cada encontro, cada presença na sua vida, deve ter valor. Pergunte-se com sinceridade: item com quem você se sente mais leve, mais verdadeiro, mais vivo? Item quem te escuta com o coração, sem te julgar ou corrigir a cada frase? Item quem celebra suas vitórias e te estende a mão nos seus dias escuros? Essas são as pessoas que merecem lugar de honra na sua vida. Por outro lado, quem sempre traz fofoca, crítica ou reclamação? Quem te faz duvidar de si mesmo? Te corta? Te corrige? Te diminui? Quem só aparece quando precisa de algo? Talvez seja hora de repensar o espaço que essas pessoas ocupam na sua rotina e no seu coração. Isso dói. Sim. Mas sabe o que dói mais? Viver se adaptando, se escondendo, se calando, só para manter conexões que não te alimentam. E se você sente que hoje não tem ao seu redor pessoas que te inspiram, não se culpe. Comece pequeno. Leia livros que te elevam. Assista vídeos e escute vozes que te lembram do seu valor. Busque grupos com interesses parecidos: meditação, leitura, espiritualidade, caminhadas. Às vezes, a comunidade que cura não está nas pessoas antigas, mas nas que ainda estão por vir. Construir um novo círculo é possível, mesmo depois dos 50, 60, 70 anos. E muitas vezes, mais fácil do que parece. Lembre-se, você não precisa estar cercado por muitos. Precisa estar cercado por verdadeiros. A sua paz vale mais que qualquer laço antigo. Escolha, com carinho e coragem, quem caminha com você. Porque quando você se cerca de gente boa, que vibra leve, que vive com intenção, algo muda. Você floresce. Lição 4. Sua paz não depende da opinião dos outros. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido tentando agradar. Agradar a família, o parceiro, os filhos, a sociedade. Agir do jeito certo, falar na hora certa, evitar conflitos, sorrir mesmo quando o coração queria chorar. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que precisava ser forte, não causar problemas, manter as aparências. E, aos poucos, foi aprendendo a esconder quem realmente era.
Mas chega um momento, geralmente depois dos 50, em que algo dentro de nós começa a questionar. E eu? Onde fiquei nessa história? Essa pergunta é valiosa, porque ela marca o início de uma virada. O momento em que você entende que sua paz não pode mais depender da opinião dos outros. Os estoicos foram mestres em ensinar essa liberdade. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não da aprovação dos outros. Parece simples, mas é uma das lições mais difíceis. Porque fomos treinados, desde pequenos, a buscar validação externa. Quando crianças, buscávamos aplausos. Na vida adulta, buscamos reconhecimento, aceitação, pertencimento. E claro, todos queremos ser amados. Mas quando fazemos da aprovação alheia uma condição para existir, nos tornamos prisioneiros invisíveis. Quantas vezes você já se calou por medo do julgamento? Quantas vezes deixou de vestir o que queria, dizer o que pensava ou fazer o que sonhava? Porque o que os outros vão pensar? E quantas vezes você se sentiu mal mesmo após ser elogiado? Porque sabia, lá no fundo, que estava vivendo uma versão editada de si. A verdade é que nenhuma quantidade de elogios externos pode preencher a falta de aprovação interna. Você pode ser admirado por todos, e ainda assim se sentir sozinho dentro de si. Libertar-se dessa dependência não é egoísmo. É um ato de amor próprio. É entender que sua essência não precisa ser validada por ninguém. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa se encaixar. Você precisa, apenas, ser fiel a quem você é. Isso exige coragem. Porque haverá críticas. Algumas pessoas vão se incomodar com sua mudança. Outras vão tentar te trazer de volta para o papel antigo, aquele onde você era mais comportado, mais submisso, mais agradável. Mas agora você sabe, viver para agradar os outros é morrer um pouco a cada dia. A boa notícia: você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece devagar. Diga não quando quiser dizer não. Vista o que te faz sentir bem. Expresse sua opinião com calma e firmeza. Permita-se errar e aprender, sem pedir desculpas por existir. Com o tempo, você vai notar que quanto mais se respeita, mais as pessoas certas te respeitam também. E as que não te respeitam, talvez nunca tenham te visto de verdade. Sêneca dizia que o homem sábio não se perturba com o que não pode controlar. E a opinião dos outros está fora do seu controle. O que você pode controlar é sua postura diante dela. Você pode ouvir, refletir, agradecer ou simplesmente ignorar. A sua voz interna precisa ser mais alta que as vozes externas. E quando isso acontecer, quando sua opinião sobre si mesmo for suficiente, algo muda. Você para de buscar permissão para viver. Você começa a viver com autenticidade, com leveza, com verdade. Sua paz é um templo. Não a entregue na mão de quem não sabe cuidar. Lição 5. Rotina com alma, não com pressa. Acordar, checar o celular, tomar um café às pressas, resolver 1000 tarefas, sentir que o dia voou. No fim, ter a sensação de que nada realmente foi vivido. Esse é o ritmo de muitas pessoas hoje. Um ritmo acelerado, automático, vazio. E, infelizmente, mesmo depois dos 50, quando a vida poderia ser mais serena, muitos ainda seguem presos a essa engrenagem invisível da urgência. Mas pare um momento e pergunte-se com sinceridade: para onde estou correndo? Essa pressa me aproxima ou me afasta do que realmente importa? Os estoicos valorizavam muito a qualidade do tempo, não a quantidade. Marco Aurélio dizia: não viva como se tivesse 1000 anos pela frente. A vida é agora. Faça o que importa. A chave está em algo que talvez soe simples demais: a rotina. Mas não qualquer rotina. Uma rotina com alma. Porque não basta seguir o relógio, cumprir tarefas e repetir hábitos. É preciso viver com intenção, com consciência, com presença. E isso começa nas pequenas coisas. Ao acordar, em vez de pegar o celular, respire fundo.
Agradeça pelo novo dia. Ao tomar seu café, saboreie o aroma, o calor da xícara, a pausa. Ao caminhar, sinta o corpo, o vento, a vida ao redor. Ao trabalhar, concentre-se. Ao descansar, permita-se. Ao conversar, ouça de verdade. Esteja inteiro. Isso é viver com alma. É sair do automático. É lembrar que cada dia é único e nunca mais voltará. Muitas pessoas acreditam que uma rotina precisa ser rígida, cheia de obrigações. Mas não é isso que estamos falando aqui. Rotina, neste contexto, é um ritual de cuidado, não uma prisão. É organizar seu tempo para que as coisas que te fazem bem e que você sempre dizia que um dia faria, finalmente ganhem espaço. Que tal reservar 15 minutos do seu dia para escrever em um caderno? Ou ouvir uma música que te emociona? Ou sentar-se à sombra de uma árvore só para contemplar? Não subestime o poder desses gestos simples. Eles podem mudar a energia do seu dia. E com o tempo, mudam a energia da sua vida. Epicteto nos lembrava: nenhuma coisa grande acontece de repente. O que ele queria dizer é que o progresso é feito de pequenas escolhas consistentes. Uma boa vida não se constrói em saltos. Se constrói em passos. Criar uma rotina com alma é isso. Dar passos diários em direção à sua melhor versão. Mesmo que sejam passos lentos. Mesmo que, em alguns dias, você queira apenas descansar. E tudo bem também. Importante: não confunda rotina com monotonia. Uma rotina viva, amorosa, consciente, te alimenta. Monotonia é fazer as coisas sem sentido. Rotina com alma é repetir o que te faz bem, com intenção. Depois dos 50, o tempo se torna ainda mais precioso. E você já não precisa provar nada para ninguém. Pode, e deve, viver do seu jeito, no seu tempo. Por isso, comece devagar. Ajuste seus horários. Crie pequenos rituais. Dê prioridade ao que realmente importa. E, principalmente, respeite seus limites. Você não está mais aqui para correr. Está aqui para sentir, para desfrutar, para ser. Lição 6. A única comparação justa. A comparação é uma armadilha sutil. Às vezes, ela chega disfarçada de admiração, outras vezes de crítica. Mas quase sempre, ela fere. Fere porque nos faz esquecer de onde viemos, o quanto já caminhamos e o quanto somos únicos. Quantas vezes você já olhou para a vida de outra pessoa e pensou: eu devia ter feito diferente? Devia estar mais longe? Devia ter o que ele tem? Esse tipo de pensamento é comum, especialmente com o bombardeio de redes sociais, onde tudo parece perfeito. Mas ele também é injusto. Injusto com a sua história, com seu tempo, com sua trajetória. Os estoicos nos alertavam: a única comparação que faz sentido é com nós mesmos. Marco Aurélio, em seus escritos íntimos, dizia: não perca tempo debatendo o que é um bom homem. Seja um. Ou seja, pare de olhar para o lado e comece a olhar para dentro. Você não precisa ser mais jovem, mais rico, mais famoso, mais magro, mais produtivo. Você precisa ser mais você, mais coerente com seus valores, mais em paz com suas escolhas, mais honesto com sua própria verdade. E se ainda assim a comparação bater a porta, troque o foco. Em vez de perguntar: por que não sou como fulano? Pergunte: hoje sou uma pessoa melhor do que ontem. Essa é a métrica que realmente importa. Porque você pode ter evoluído em silêncio. Pode ter vencido batalhas internas que ninguém viu. Pode ter aprendido a ser mais gentil consigo, a falar com mais calma, a respirar fundo antes de reagir. E tudo isso é crescimento. A comparação externa rouba sua energia. A comparação interna fortalece sua jornada. Se quiser, crie um pequeno ritual diário. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje? Em que me esforcei? Onde fui mais paciente? Do que posso me orgulhar hoje? Isso muda tudo. Porque você para de viver de fora para dentro e começa a viver de dentro para fora. Lembre-se,
Você é uma combinação única de experiências, dores, alegrias, fracassos e superações. Comparar sua caminhada com a de outra pessoa é como comparar dois livros diferentes pela capa. Cada um tem seu tempo, seu ritmo, seu enredo. E mais, você não sabe o que aquela pessoa viveu nos bastidores. Quantas perdas ela enfrentou? Quais feridas ela esconde? Que medos carrega? Comparar-se com ela é como medir uma maratona sem saber o terreno. Por isso, escolha se acolher, se valorizar, se comparar com quem você foi e seguir evoluindo. Porque no fim, não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser melhor que a versão de ontem. Com leveza, com compaixão, com verdade. Lição 7. O agora é tudo que temos. Você já se pegou dizendo: quando as coisas se acalmarem, eu começo aquela caminhada. Quando eu tiver mais tempo, volto a pintar, a escrever, a cuidar de mim. Quando me aposentar, aí sim vou viver de verdade. E o tempo passa. Postergamos a vida esperando o momento ideal, como se ele fosse aparecer com uma placa dizendo: agora sim, está tudo perfeito. Pode começar. Mas o momento perfeito nunca chega, porque ele não existe. O que existe, e sempre existiu, é o agora. Este instante, esta respiração, este coração batendo, este corpo que te sustenta. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo esperando a vida acontecer, ela está passando. O estoicismo nos ensina a parar de adiar a existência. Porque todo o tempo que temos, de verdade, é este momento. O passado já se foi. O futuro é incerto. E o presente é um presente. Isso não significa viver em pressa ou ansiedade. Significa escolher viver com presença, com intenção, com olhos abertos e coração desperto. Quantas oportunidades você já deixou passar esperando depois? Quantas alegrias simples foram deixadas para amanhã? Quantos eu te amo? Quantas caminhadas, quantas pausas foram adiadas? E se o depois não vier? Aos 50, 60, 70 anos, sabemos que a vida não espera. Ela segue. E é por isso que cada pequeno momento vivido com presença é um ato de coragem. A coragem de parar no meio da rotina e dizer: eu mereço viver agora. Não é sobre fazer grandes coisas. É sobre valorizar as pequenas. Tomar um café olhando o céu. Sentar-se com o neto e ouvir suas histórias sem pressa. Voltar a ouvir suas músicas favoritas. Dançar na sala, mesmo sozinho. Começar aquele hobby que foi adiado por décadas. Respirar fundo e sentir que, mesmo com tudo, você está aqui. Vivo. A presença é um treino. E como todo treino, começa com pequenas práticas diárias. Acorde e sinta seu corpo, em vez de correr para o celular. Ao comer, saboreie. Ao conversar, escute de verdade. Ao andar, perceba o caminho, não só o destino. Essas pequenas escolhas vão criando uma vida mais real, mais leve, mais sua. Marco Aurélio dizia que cada dia pode ser um novo começo. Você não precisa esperar a próxima segunda, o próximo mês, o próximo ano. Você pode começar agora. Porque viver presente é o antídoto contra o arrependimento. Quem vive com presença, mesmo que erre, vive com inteireza. E isso basta. Hoje é um bom dia para começar o que você vem adiando. Hoje é um bom dia para se permitir viver. Hoje é tudo o que você tem. E, se você escolher bem, é tudo o que você precisa. Lição 8. Aceite e solte o que não depende de você. Existem momentos na vida em que nos sentimos exaustos, não fisicamente, mas emocionalmente. Carregamos o peso de problemas que não são nossos, tentamos controlar situações que estão fora do nosso alcance e sofremos por antecipação com cenários que talvez nunca aconteçam. Esse cansaço silencioso, que rouba nossa paz, muitas vezes nasce de um desejo profundo de controle. Queremos que tudo dê certo, que ninguém se machuque, que as coisas saiam como planejado. E quando não saem, nos frustramos, nos culpamos, sofremos.
Mas o estoicismo nos convida a uma sabedoria poderosa e libertadora. Distinguir o que está e o que não está sob nosso controle. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: há coisas que dependem de nós, e há coisas que não dependem de nós. Pode parecer simples, mas essa distinção muda tudo. Você não pode controlar o que os outros pensam de você, as decisões dos seus filhos adultos, as reações de um parceiro, as perdas do passado, a instabilidade do mundo, a chegada da velhice. Mas você pode controlar seus pensamentos, suas reações, suas escolhas, sua postura diante da vida, o amor com que cuida de si. Quando você aceita que certas coisas simplesmente não estão nas suas mãos, algo dentro de você relaxa. É como soltar uma mala pesada que vinha carregando há anos. Isso não é desistir. É acolher a realidade com maturidade. É entender que há uma sabedoria maior na vida, e que nem tudo precisa estar sob seu comando para que você viva em paz. Quantas noites você já perdeu tentando mudar o que era imutável? Quantas vezes se culpou por algo que estava fora do seu poder? Sêneca dizia que o sofrimento humano nasce, muitas vezes, não dos fatos, mas da resistência aos fatos. Ou seja, quanto mais lutamos contra o que é, mais sofremos. Imagine tentar segurar o vento com as mãos. Não dá, mas você pode ajustar suas velas, como um navegador sábio. Pode mudar a direção do seu barco, com consciência e calma. Essa é a arte de soltar. Soltar expectativas, cobranças, mágoas antigas, a necessidade de agradar, a culpa pelo que não fez. E, ao soltar, você se encontra mais leve, mais sereno, mais verdadeiro. Depois dos 50, temos maturidade para reconhecer: não controlamos o mundo, e está tudo bem. Podemos cuidar da nossa parte com amor e deixar o resto nas mãos da vida, do tempo, de Deus, ou daquilo em que acreditemos. A paz interior nasce quando paramos de lutar contra o incontrolável e começamos a florescer dentro do possível. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se sim, faça o seu melhor. Se não, solte. A serenidade virá com o tempo, e ela será sua maior conquista. Lição 9. Proteja sua energia emocional. Nem sempre é o trabalho que cansa. Nem sempre é a idade, os compromissos ou os problemas visíveis. Às vezes, o que realmente esgota é aquilo que acontece por dentro. O excesso de preocupações, a tentativa constante de agradar, as discussões sem fim, a culpa pelo passado, a ansiedade pelo que ainda nem chegou. Tudo isso consome energia, e nem sempre percebemos. É como se tivéssemos um reservatório interno de força emocional. E, ao longo do dia, esse reservatório vai sendo drenado por pequenas coisas. Uma mensagem mal interpretada, um comentário crítico, uma notícia ruim, um pensamento insistente, um medo silencioso. Quando percebemos, já estamos exaustos, irritados, desanimados, sem motivo aparente. Mas o motivo existe. Estamos vazios por dentro. Os estoicos sabiam que preservar a paz interna era essencial. Marco Aurélio escreveu: a verdadeira força está em manter sua mente tranquila diante do caos. E como fazer isso? A resposta começa com um princípio simples, mas transformador. Proteja sua energia emocional. Isso significa aprender a dizer não. Não ao que te desgasta. Não ao que rouba sua alegria. Não ao que te faz duvidar de si mesmo. Proteger sua energia não é se fechar para o mundo. É escolher com mais sabedoria o que você consome, com quem você convive, onde você coloca sua atenção. Pense nisso como um jardim. Você não deixa qualquer pessoa pesar nas flores que você cuida com tanto carinho, certo? Então por que deixar que ideias tóxicas, pessoas negativas ou culpas antigas destruam o que há de bonito dentro de você? Depois dos 50, a vida já ensinou muitas lições. Você já passou por perdas, recomeços, desafios que poucos conhecem.
Sua energia tem valor. Ela é sagrada e precisa ser preservada. Aqui vão alguns gestos simples que podem mudar sua rotina. Evite conversas que sempre terminam em reclamação. Não leia notícias logo ao acordar. Filtre o que assiste e escuta. Esteja perto de quem te valoriza. E, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Você não precisa resolver tudo, nem carregar todos, nem estar disponível o tempo todo. Você pode, e deve, se escolher. Quando você cuida da sua energia emocional, algo mágico acontece. Sua mente clareia. Seu humor melhora. Suas decisões se tornam mais acertadas. E sua presença se torna mais leve. Não espere chegar ao limite para se cuidar. Não espere o corpo gritar ou o coração sufocar. Faça da proteção da sua paz uma prática diária. Com pequenas pausas. Com silêncio. Com escolhas conscientes. Você merece viver com mais equilíbrio. Com mais suavidade. Com mais você. Lição 10. A disciplina gentil que transforma. A palavra disciplina pode soar pesada para muita gente. Ela traz à mente a ideia de rigidez, esforço forçado, cobranças duras. Talvez você mesmo já tenha tentado ser disciplinado no passado, acordando cedo demais, tentando seguir dietas impossíveis, ou impondo metas que só geravam frustração. Mas a disciplina de que falamos aqui é diferente. Ela não nasce da cobrança, nasce do cuidado. É uma disciplina gentil, aquela que respeita seu tempo, seu corpo, suas emoções. Que não grita, mas que sussurra. Vamos de novo, com mais calma agora. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade não vem de fazer o que se quer, quando se quer. Ela vem de escolher, todos os dias, o que é certo para si, mesmo quando não dá vontade. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E muitas vezes, o desperdício acontece nos detalhes. Quando acordamos e já mergulhamos em redes sociais. Quando adiamos aquela caminhada. Quando comemos por impulso. Quando deixamos o medo decidir por nós. Quando passamos dias sem fazer algo que nos nutre por dentro. A disciplina gentil entra aí. Não como uma lista de regras, mas como um ato de amor próprio contínuo. Ela te lembra que você merece se tratar com respeito. Que seu corpo precisa de movimento. Que sua mente pede silêncio. Que seus sonhos, mesmo os antigos, ainda merecem atenção. Aos 50, 60, 70 anos, você já aprendeu que a pressa não leva aonde importa. Mas também sabe que nada muda se você não mudar. A disciplina que transforma é aquela que te faz levantar da cama e começar o dia com uma respiração consciente. Te ajuda a dizer não ao que te desorganiza emocionalmente. Te faz escolher o alimento que te nutre, e não apenas o que conforta no momento. Te convida a caminhar, mesmo que por 15 minutos, só para lembrar que está vivo. Te encoraja a manter um caderno onde escreve, todos os dias, como está se sentindo. Esses pequenos gestos criam raízes. E com o tempo, viram parte de quem você é. A disciplina gentil entende que nem todo dia será perfeito. Mas mesmo nos dias difíceis, ela oferece um caminho. Recomeçar. Sempre. Porque disciplina não é rigidez. É compromisso com aquilo que você sabe que te faz bem. Talvez o mais bonito dessa prática seja perceber que ela não exige força, exige verdade. Exige ouvir a si mesmo com honestidade. E seguir, um passo de cada vez, na direção de uma vida mais leve, mais coerente, mais sua. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece tranquila quando vive de acordo com sua natureza. E a sua natureza talvez não seja viver em luta, mas em harmonia, com escolhas conscientes, com pequenos esforços diários, com suavidade e constância. Por isso, a última lição do estoicismo não é sobre se forçar a mudar. É sobre cultivar, com paciência, hábitos que te aproximem da sua melhor versão. Não para os outros verem, mas para que, ao olhar no espelho, você possa dizer com serenidade: estou me cuidando, estou me orando, estou vivendo de verdade. Se você chegou até aqui, saiba, isso já é um sinal de coragem. Coragem de olhar para dentro, de pausar,
de questionar, de não aceitar mais viver no automático. Ao longo dessas 10 lições, você foi convidado a repensar o modo como vive, sente, se relaciona. Não como alguém que precisa se consertar, mas como alguém que está pronto para se reconectar. Você ouviu que é sua melhor prioridade, que o silêncio é um aliado, que as pessoas ao seu redor influenciam sua energia, que sua paz não pode depender da aprovação alheia, que rotina pode ter alma e não apenas tarefa, que comparar-se com os outros é injusto com sua jornada, que o agora é tudo o que existe, que soltar o que não depende de você é libertador, que sua energia emocional é um bem sagrado, e que a disciplina gentil pode transformar sua vida, sem rigidez, sem pressa. Essas não são ideias distantes. São sementes. E agora que estão plantadas, cabe a você cuidar delas, do seu jeito, no seu tempo. Talvez você pense, mas será que ainda dá tempo? A resposta é simples. Sim, ainda dá tempo. Sempre dá. Enquanto você respira, sente, escolhe, caminha, a vida. E onde há vida, há possibilidade de recomeçar. Não importa se você tem 52, 67 ou 83 anos. Cada manhã que nasce é um convite gentil da existência para viver com mais verdade. O estoicismo não é uma filosofia dura, fria ou distante. É uma sabedoria prática, compassiva e profundamente humana. Ela não te obriga a mudar. Ela te convida a viver com mais presença, intenção e propósito. E talvez esse seja o maior presente que você possa se dar agora. Uma vida com mais significado. Não significa abandonar tudo, virar outra pessoa, romper com o mundo. Significa, muitas vezes, fazer pequenas mudanças que trazem grandes diferenças. Trocar o julgamento pela compaixão, a ansiedade pela respiração, a comparação pela aceitação, a pressa pela presença, a culpa pelo aprendizado. Você não está sozinho, nesse caminho. Muitas pessoas, no mundo todo, estão redescobrindo o valor de viver com leveza, de simplificar, de retornar ao essencial. E se tudo o que você fizer a partir de agora for apenas um pequeno passo por dia, já será o suficiente. Porque o mais importante não é a velocidade, é a direção. E se você decidiu caminhar na direção da sua verdade, da sua paz, da sua integridade interior, então você está no caminho certo. Se cuide, se abrace, se escolha. A melhor parte da sua vida pode, sim, começar agora.